E esse é o nosso quadro. Olha como ficou massa, rapaziada. Começando aqui, ó, um disjuntor geral de 63 amperes, um DR tetra de 63 amperes, 4 polos, entrada de neutro mais 3 fases. Aqui são todos os circuitos aqui, ó, de 2 polos. Só botei esses dois aqui por botar mesmo, reserva. Os conectores genéricos que fazem a interligação aqui, ó, dos disjuntores. O que que acontece? Esse conector genérico a gente bota aqui no disjuntor, aí esse pente de barramento ele faz todo o jumper. Tipo, é muito prático mesmo. Isso aqui é a segunda linha de disjuntores IDR. Lembrando aqui vai ser dois circuitos gerais diferentes um do outro. Como assim? Isso aqui é um disjuntor de 63, um de 63, beleza. Mas o que vai aguentar esses dois? É esse garotão aqui, ó. Isso aqui é um disjuntor caixa moldada 125 amperes da LG. E o que é esse plástico aqui? Isso aqui foi um acrílico que eu botei. Eu vou tirar aqui para ficar mais fácil o entendimento, para vocês entenderem de como que é. Por que eu boto esse acrílico aqui? Porque como isso aqui é um quadro grande, então assim a gente tem que evitar qualquer tipo de acidente. Como assim? Como isso aqui vai ficar na casa do cliente, a gente não sabe, né? Existem pessoas leigas, ela pode acabar mexendo, aí tocando a mão, aí, pô, pode sofrer um acidente. A gente não pode, de jeito nenhum, deixar que isso aconteça. Então, ó, eu vou tirar aqui o acrílico, mas esse plástico, ele sai. Depois, quando entrega, a gente entrega, fica bonitão. Fica que nenhum, ele fica bem da hora. Vou mostrar aqui mais próximo para vocês. Olha, beleza, o que ocorre? A alimentação desse disjuntor aqui, ele vai vir por baixo. Ó, vou alimentar por baixo. Mas por quê? Porque o cliente ele quis que o disjuntor ficasse abaixo. Então nós temos que estudar toda a engenharia. Como eu já mostrei para vocês o disjuntor geral, vou explicar mais em detalhes, eu só vou terminar de mostrar o quadro. Aqui vai ser o circuito de iluminação e a parte de comando. Como assim? Esse comando aqui, ó, a alimentação do comando vai ser para a parte das arandelas, tá? Que vai ser sistema automático pelo PDS, pelo programador digital. Esse aqui é o PDS, tá? Da marca Altronic, muito boa. Esse aqui é um contator da CNC. Eu estou usando a alimentação 220. Mas por que tem 3 alimentações? Já vou explicar para vocês. Ó, isso aqui são os 3 disjuntores que vai fazer aqui se vier algum surto, como nós chamamos de corrente de impulso, né? Descarga atmosférica, ele vai passar por esse disjuntor. Aí desse disjuntor vai vir para os DPS. Os DPS são todos ligados, aterrado, interligando aqui no aterramento. Beleza, esses dois disjuntores aqui são a alimentação aqui da força e esse aqui é do comando do sistema de automação. Beleza? E aqui, o que ocorre aqui? Aqui é uma fonte porque eu vou botar iluminação dentro do painel, uma fita de LED. Então isso aqui vai fazer que fique algo diferenciado, algo padrão, ó, todos nos terminais. Olha como fica bonito. Que legal, né? Aí ele já está alimentado e aqui você vai pegar a espera para interligar no relé que eu vou interligar. Então assim, galera, o que eu quero que vocês entendam aqui de começo? Esse quadro aqui, vocês vão conseguir, vocês vão entender, vocês vão aprender a montar esse quadro. Agora eu vou tirar todas as tampas para vocês entenderem agora internamente o que está alimentando o que, beleza? Se liga. O quadro já está todo sem as tampas. Vou tirar isso aqui para vocês. Agora eu vou explicar todo o conceito básico desse painel. Se liga. A alimentação ela vai vir por aqui, ó. Tá verificando essa parte aqui, ó? Eu fiz um corte. E aqui eu botei tipo um silicone, porque os cabos eles vão entrar por baixo aqui, ó. Eles vão alimentar por baixo do disjuntor. Aí a galera vai entrar, pô, professor, pode alimentar por baixo? Pode, pode. E eu vou explicar para vocês por que pode. Ele vai fazer a mesma função. Muita gente vai defender dizendo, ah, não, mas vai ter que alimentar sempre por cima, porque a engenharia é desse jeito, foi feito vários testes para isso. Gente, eu também bati a cabeça. E também eu era uma das pessoas que brigava por causa disso, que eu também dizia que achava que era errado. Mas assim, depois que você entender todo o conceito, você vai ver que isso é besteira, tá? Isso aí, tipo, não vai influenciar em nada na segurança da tua instalação. Ele vai atuar, ele vai desarmar, vai fazer a proteção dele. Beleza, mas vamos começar pelo disjuntor. Disjuntor geral. Esse aqui é um disjuntor geral caixa moldada, tá? Ele trabalha de frequência de 400 volts até 50 Hz, 125 amperes.
o que que ocorre aqui? Vocês estão vendo esse botãozinho vermelho? Esse aqui é o botãozinho aqui do trip. Como assim? Esse disjuntor ele tem uma tecnologia, tem uma função. Quando tiver fechar ou der algum problema de curto-circuito geral, algo do tipo, ele tá ligado aqui, ele vai desarmar. Mas também ele pode entrar no modo trip, que como assim? Que ele fica aqui no meio, ó. Aí tu vai tentar ligar, ele não liga. Aí o que que você vai ter que fazer? Vai tentar ligar, ele vai tipo voltar pro meio. Aí tu vai ter que desligar ele todinho. Desligou. Aí tu subiu, desligou de novo, aí tu liga. Aí vai voltar ao normal. Mas eu vou explicar mais tecnicamente esse disjuntor. Todas essas informações eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas aquele momento agora vai confundir muito a cabeça de vocês, então vamos com calma. O que que ocorre? Vai entrar aqui um cabo de 50 milímetros no conector de compressão. Aí vai também vir o terra. Vou ligar aqui o terra. Vou ligar aqui. E o neutro. O neutro eu vou ligar ele nesse bem aqui. Eu vou subir ele direto aqui, ó. Então, tudo a gente tem que pensar de acordo com o espaço do quadro. E o que que ocorre? Quando o disjuntor alimentar, ele tá para cima, ele tá ligado, ó. Quando ele está alimentado, ele vai passar fase aqui, a alimentação para esses barramentos aqui, ó. As 3 fases, R, S, T. Vocês estão verificando que tem vários cabos interligando nele? Beleza. Então, são a alimentação do circuito. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei primeiro os 3 cabos aqui, essas 3 fases, a R, S, T, passei todinho, fiz todo o percurso e alimentei aqui, ó, o primeiro disjuntor. Fechou? Primeiro disjuntor. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E o segundo, eu peguei, alimentei o segundo disjuntor. Primeiro e segundo. Ele faz todo o percurso, tá? As 3 fases no disjuntores, as 3 fases no segundo disjuntor. E o neutro? De onde que eu peguei o neutro? O neutro eu peguei direto da alimentação do barramento de neutro, tá? Então, assim, lembrando que a fase sempre passa pelo disjuntor. Fase, veio lá do medidor, passa sempre pelo disjuntor. E esse disjuntor geral aqui, ele vai ser a proteção contra curto-circuito e sobrecarga geral de todos os circuitos. Deu alguma anomalia, algum problema, você vai desligar o geral, que vai desligar tudo, ele vai eliminar as cargas. Então, beleza. O barramento de neutro, ele vem direto para o barramento de neutro, ele não passa por nada. Então, o barramento de neutro vai ligar aqui no barramento de neutro. E aqui do neutro tem 2 cabos de 16 milímetros de 750 volts. O que eu fiz? Eu puxei ele direto aqui, ó. Um neutro eu puxei para aqui direto já para o DR. E o segundo neutro também puxei direto aqui para o segundo DR. Então, o nosso circuito já praticamente está pronto aí, geral. De gerais, 2 gerais de circuito. Isso aqui são circuitos gerais, porém é como fosse painéis diferentes. Eu poderia botar isso aqui em um quadro de distribuição e esse aqui eu poderia botar em um quadro secundário. Mas qual foi a ideia aqui? Por que eu gosto de trabalhar com quadro grande? Porque eu consigo fazer tudo no mesmo quadro. Não preciso fazer 2 quadros, entendeu? Só quando é realmente, digamos, a casa de 2 andares, aí não pode descartar. Mas de qualquer forma, você sempre vai ter que ter um quadro geral. Quadro geral, alimentação dos barramentos, alimentei aqui, ó. Aí a fase já não está aqui no disjuntor, o que a gente faz? A fase, após passar pelo disjuntor, ela faz o jumper e vem aqui para os 3 polos aqui da fase do DR. O neutro vem direto, barramento de neutro, direto para o DR, e as fases vêm após o disjuntor pelo DR, para o DR. A mesma coisa o outro. A fase não está vindo aqui, ó, ela faz todo o percurso, chegou aqui, ó, passa pelo disjuntor, sai do disjuntor e entra no DR. Lembrando que o disjuntor, ele sempre, a alimentação, quando vai chegar no quadro, sempre passa pelo disjuntor primeiro. Sempre passa pelo disjuntor. Depois que passa pelo disjuntor, passa por onde? DR? Não, passa pelo DPS. Do DPS que vai para o DR. Professor, então por que o senhor está ligando aqui o disjuntor geral já indo para o DR? Porque o DPS ele já está interligado aqui, ó. Se tu observar aqui, tá vendo aqui a alimentação? Tá vendo? Eles são os últimos. Se der algum surto, alguma descarga atmosférica, o cabo que já está conectado aqui, ó, ele vai pegar esse surto e jogar aqui, ó, pro terra, aqui pro DPS. Dentro dos DPS, eles têm transistores. Como assim? Esse transistor, tá vendo aqui esses quadrantes verdes? Esses quadrantes verdes aqui, quando eles estão verdes, significa que eles estão funcionando, estão operantes.
Quando ele ficou vermelho, significa que o transistor abriu, o contato abriu. Se abrir, vai ficar vermelho, então está danificado, tem que trocar por outro. A função do DPS é desviar o surto da descarga atmosférica de um raio que cair na rede, de evitar que entre para os eletrodomésticos. Porque assim, imagina, se eu não tivesse DPS, esse surto ia se espalhar pelos eletrodomésticos, podia queimar. Então a ideia do DPS é isso, tá bom? Depois a gente se aprofunda mais nessa situação. Agora, beleza. Então, se der um surto, o DPS vai captar aqui. Aí, por isso que eu peguei a alimentação e puxei direto aqui para o DR, porque o quadro é grande. Então, vocês têm que entender que tem que trabalhar na engenharia do quadro. Se fosse já um quadro menor, como que seria? Como que eu faço? Nos meus vídeos, nos próximos vídeos, eu vou explicar para vocês. Eu vou montar um quadro pequeno para vocês entenderem. Mas aqui, eu estou mostrando a minha realidade. Hoje em dia é muito difícil eu montar quadro menor, né? Eu sempre peço esse quadro de comando. Inclusive, tem outro quadro ali, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Aquele quadro ali que nós vamos montar e eu vou ensinar vocês. É nesse quadrozão aí, ó. Ele é de 1,20 m por 80 m. É o mesmo quadro que nós estamos trabalhando e que eu estou mostrando para vocês. Então, a ideia é essa, tá? Fechou? Vocês entenderam até aí? Aí, quando sai do DR, cada DR, o DR sai e alimenta os circuitos internos, né? Que é sala, é cozinha, é quarto, escritório, estúdio. E por que eu botei 2 aqui? Porque é o seguinte, só nessa residência ela vai ter 7 ar-condicionados. Ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 até aí. 7. Beleza, você já sabe que quando é 2 polos, né? É bifásico. 3 polos, trifásico. Um polo, que é um polo aqui, ó, monofásico. Os ar-condicionados são tudo 220. Então se liga. Deixa eu ligar aqui para vocês, ó. Esse aqui, 32, 32, 332, vai ser 3 chuveiros elétricos. 3 chuveiros elétricos. Aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ar-condicionados. Então só esse espaço ocupa 7 ar-condicionados. Isso aqui é reserva. Alguma coisa aí, talvez eu ligue. Beleza, e aqui embaixo, aqui são circuitos de tomadas, circuito de iluminação, mas assim, rapaziada, eu particularmente, eu não boto todo o circuito de iluminação só por um DR. Eu gosto de fazer fora a parte, fora o DR. Por quê? Porque é o seguinte, o que ocorre? Quando o cliente está reformando, ele vai botar alguma coisa, deu um problema, fechou um curto, digamos, o cara do modulado foi lá, instalou o modulado, aí prensou o cabo, cortou sem querer, que acontece? Ou o cara fez o forro e acabou parafusando meu cabo junto, que aconteceu várias vezes isso comigo. Então, o que eu optei a fazer? Eu optei a desativar o circuito de iluminação, alguns deles, e eu faço ele individualmente, que são esses aqui, ó. Se você observarem, como eu faço circuito de iluminação, algum desses circuitos individual, inclusive o sistema de automação, porque eu gosto de desmembrar dos DRs, porque é o seguinte, digamos que deu algum problema na casa do cliente, pode ser vários fatores, muitas das vezes é provocado pelo próprio cliente ou por algum prestador de serviço, aí o cliente me liga, eu não posso atender lá ao mesmo instante, porque eu dou a garantia dos meus quadros de 1 ano, e eu sei que não vai dar problema, entendeu? É muito difícil, eu vou ter que voltar. Mas independentemente de qualquer coisa, o que ocorre? Vou chegar agora num ponto, por que eu não passo toda a iluminação pelo DR? Lembrando que, gente, isso aqui, esse padrão aqui, eu já faço já para casas de grande porte, entendeu? Casas, mansões, casas grandes. Então, assim, professor, se eu ainda pega casa pequena, eu pego, eu faço serviço para quem me paga, entendeu? Mas, assim, a ideia é sempre pegar pessoas com clientes que venham, que tenham um poder aquisitivo melhor, porque eles são mais aptos a pagar o teu serviço, a tua mão de obra. Não desmerecendo a outra classe, né? Classe trabalhadora. Jamais. Eu trabalho para quem me pagar. A ideia é essa. Mas assim, o que ocorre? Normalmente essas casas desse grande porte tem muito sistema de iluminação, tem jardinagem. E a parte de jardinagem é a parte que tem muita, como se diz, umidade. Mas eu não digo nem referente a isso. Pô, professor, mas você não acha que pode fechar um curto? Cara, se fechar curto sobrecarga, os meus disjuntores eles vão desarmar. Por quê? Todo circuito de iluminação eu boto 10 amperes. Ó. Tá botando aqui, ó, 10, 10, 10, 10, 10, 10 amperes. Porque vai ser muito difícil a iluminação passar 10 amperes. Não passa. Ela trabalha normalmente em 4, em 5. Isso vai depender muito da carga
da tua iluminação, né? Da carga local, de quantas iluminações tem que estar interligada naquele circuito. Mas aqui, ó, dois disjuntores aqui, ó, monofásico, né? Monopolar, que é para o comando, para alimentação do PDS. O que é o PDS? É esse programador digital. O PDS eu consigo programar ele, a automação dele de segunda a domingo e qualquer horário da semana. Faço a alimentação dele, faço a alimentação do meu contator. Eu alimento a A1 e A2. O que seria A1 e A2? Vou mostrar aqui em cima para vocês, ó. A1 e A2 é a bobina do contator. Você vai ter uma aula explicando sobre isso. Acredito que vocês já viram. E vocês vão entender o conceito. Aqui, como vocês já vão estar entendendo, aqui eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Mas qual vai ser a ideia? Quando, assim, a bobina, nesse momento, ela tá assim, ó. Ela tá assim. Eu não vou poder usar as duas mãos porque eu estou gravando com uma mão. Mas o que ocorre? O contato está aberto. Quando a gente alimenta o contator, quando a fase ela passa a alimentar o contator, o que vai acontecer? Esse contato aqui ele vai fechar. Fechou o contato, aí vai aqui, ó, ele vai acionar. A alimentação que está aqui, ela vai passar por aqui. E essa alimentação aqui que vai ligar para as arandelas do jardim. A galera gosta de usar muito aquele sistema Zigbee, né? Sistema via Wi-Fi, sistema Zigbee Wi-Fi, o sistema cabeário para automação, né? Eu, particularmente, as minhas automações, eu quase não uso esse tipo de automação. O meu sistema é comandos. Trabalho com comandos elétricos. Aqui é um sistema de conhecimento mais avançado, mas vocês vão aprender isso. Esse conceito básico de comando, de programador, porque isso aqui não inclui na elétrica residencial, tá? Isso aqui já é sistema de automação. Ao residencial, isso é disjuntor, DPS, DR, então sistema básico mesmo, ó, fonte de energia, fonte chaveada, então também vamos trabalhar com 12 volts, você já sabe, ó, tensão alternada entra na fonte, quando sai contínua, que é o positivo e o negativo, isso vocês já sabem. Então assim, a gente tem que se ligar nesses fatores. E por que eu sou botou disjuntor geral aqui para passar para o DPS? Porque se fechar algum curto-circuito de sobrecarga, ele vai desarmar, entendeu? Fazendo que não venha danificar. É como se fosse uma proteção do DPS. Mas professor, não tem disjuntor geral? Tem, mas eu já botei dedicado a cada fase. Então tudo isso vocês precisam pensar e analisar. E os barrâmetros de neutro quando sai do DR? A alimentação de fase, quando sai, vai alimentar lá, ó, daqui vai para lá. Quando sai desse aqui, alimenta aqui, alimenta todos os circuitos. Beleza, professor. E agora, quando o neutro vai para onde? O neutro sai, ó, vai alimentar esse primeiro barramento aqui. Vai alimentar esse aqui. E esse daqui vai alimentar esse daqui, ó. Então, lembrando que eu não posso se eu pegar o circuito daqui, eu só tenho que usar esse barramento de neutro aqui. Eu não tenho que usar esse meu barramento de neutro aqui com a saída desse DR, senão vai ficar desarmando. O que entra aqui, tudo que passa pelo DR tem que sair por ele. Como assim? Se vocês observarem, a alimentação desse DR aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu focar melhor para vocês aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ele é um DR de 63 amperes, suporta até 400 volts de corrente alternada. Olha ali, tá vendo aquele delta ali, 0,3 A? Isso aí significa que ele desarma por 0,3 A miliamperes, ele desarma. Então esse DR ele é muito sensível. Então por que eu botei um stack? Porque a precisão dele é muito melhor. Stack, Schneider, que são o mesmo fabricante, né, os mesmos donos, eles são os melhores, tá bom? Os melhores. DPS, eu só gosto de usar Clamper. A Clamper, ela é o melhor do mercado. Clamper é o melhor do mercado. Schneider é a melhor linha de disjuntores. Elgin já é uma segunda linha ali, entendeu? Residencial, que já é Elgin, Eletromar e até Xinte, tá? Xinte é marca chinesa, mas é uma chinesa renomada. Xinte ela é uma marca muito boa, é nesse contator aqui que eu estou usando. Então aqui foram feitas seleções de vários componentes para que desse para o cliente fazer, entendeu? Eu vou ter problema? Dia de disjuntores, se vocês observaram, eu estou usando tudo Elgin. Porque quando a gente usa de uma só marca, a gente tem uma linha de precisão nas nossas instalações muito melhor. Elgin, ó, todos os disjuntores Elgin, mas os DRs são stack, ó. Não vou ter problema. Os DPS, ó, tudo Clamper. Agora, o que ficaria feio, a gente não poderia ter uma precisão melhor. Digamos, se um DPS fosse Clamper, outro DPS fosse Eletromar, outro DPS fosse Schneider, ficaria horrível isso aí, entendeu? Sempre acompanho
toda uma sistemática. Por que eu botei disjuntor Schneider? Porque é a proteção do circuito dedicado para os DPS, e esse aqui é a alimentação do circuito da força, tá? Como assim a força? As duas fases que vão alimentar esse contator. Quando o PDS dá o comando para o contator, ele vai fechar a bobina, as fases que estão aqui vai passar aqui, que vai alimentar as arandelas. Então, basicamente, toda a sistemática desse quadro é isso. Eu expliquei tudo para vocês. Aqui o sistema de borne de aterramento, né? Aqui tem dois barramentos de terra, ó. Um aqui, dois aqui, é o suficiente para a quantidade desse quadro. Aqui quase eu não vou usar, eu vou usar muito esse azul aqui, esse aqui também, e vai ficar um negócio padrão. Beleza, rapaziada? Então é isso, tamo junto, espero que tenham gostado. Esse foi a aula de princípios básicos desse painel, e agora nós vamos montar um do zero na prática. Vamos lá? Então, tamo junto, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Se gostou, deixa o like, se não entendeu, deixa nos comentários que a gente vai tirar a tua dúvida. Beleza? Valeu, é nóis. Segue TH.